Bom dia, pessoal! Começando mais um Morning Call aqui no YouTube da Faz Capital. Muito prazer, eu sou Thalia Zait, coordenadora de conteúdo aqui da Faz. E como sempre, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o que pode impactar aí as coisas no mercado para o dia de hoje. Hoje, 16 de novembro de 2023, a gente já na segunda quinzena de novembro, pós-feriado. Ontem nossa B3 estava fechada, a gente não teve negócios por aqui. Então tem algumas coisas que a gente precisa se atualizar. Então bora lá e bora começar com Estados Unidos. Bom, os futuros de Nova York vão cedendo de leve nesta manhã, mas vão apontando aí para uma abertura estável do mercado americano, com o foco agora se voltando bastante para os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e para os números de produção industrial dos Estados Unidos, que vão ser divulgados ainda no dia de hoje, em meio aí há uma lista de palestrantes do Fed. Vários Fed Boys hoje estão bem para falar e dar mais sinalizações aí para o mercado do que vai acontecer com a política monetária do país para as próximas reuniões, né? Também vale destacar aqui que o Walmart deve apresentar os seus últimos resultados trimestrais, com os investidores ansiosos também por mais detalhes sobre como a gigante do varejo vê a evolução dos negócios rumo à temporada de compras natalinas. Não vamos esquecer que o Walmart passou por um período bem difícil, um pouco depois da pandemia, durante a pandemia, um pouco depois da pandemia, enfim, viu seus resultados aí darem uma derrapada. E agora, então, essa gigante tenta se recuperar e vamos ver como, então, o mercado vai interpretar o balanço da companhia. Bom, a euforia sobre um potencial pivô dovish por parte dos bancos centrais se acalma no momento, em meio às avaliações aí de que o mercado estaria se precipitando diante das expectativas de corte nas taxas de juros. Então, basicamente, muita calma nessa hora, né? Embora os dados aí tenham justamente mostrado até agora abrandamento da inflação americana, varejo e lucros acabam indicando aí que a demanda dos consumidores ainda está de bom tamanho. Enfim, a gente ainda tem dados que sugerem isso, mas de fato a gente precisa de mais dados saindo. Então, como eu disse, hoje a agenda econômica está relevante por lá. E, obviamente, a gente precisa entender também como os Fed Boys interpretam todo esse cenário da economia americana. Então, já que a gente já comentou sobre os Estados Unidos, bora então para ver como foi o fechamento na Ásia. Bom, por lá, a Ásia acabou realizando ganhos nesta madrugada, adiante aí dos ganhos robustos que a gente viu na véspera, na sessão da véspera. E, obviamente, a gente teve aí uma reação ao esfriamento da inflação dos Estados Unidos, que acabou repercutindo bastante por lá. Vale comentar também que dados importantes da China foram divulgados no dia de ontem, e a bateria de indicadores, então, chineses de outubro acabou prosseguindo com um dado bem ruim. A quarta queda mensal consecutiva nos preços de moradias novas, em ritmo mais acelerado do que a gente viu aí no mês de setembro. E Hong Kong acabou liderando as altas na sessão anterior e teve aí, acabou tendo a maior baixa. Sobre o minério de ferro, vale a gente comentar que o minério acabou caindo 53%, na sessão de lá, mas se manteve aí acima de 133 dólares por tonelada. Comentando rapidamente sobre os principais fechamentos, a gente teve Nikkei fechando com uma queda de 0,28%. Hong Kong também fechando com uma queda, mas mais expressiva, de 1,36%. E o principal índice da China, o Xangai Composite, fechando com uma queda de 0,71%. E passando
Agora, para a Europa vai se mantendo mista nessa manhã, obviamente sem uma direção única e obviamente de olho no mercado dos Estados Unidos, estamos de olho aí no pré-mercado de Nova York, em dia que a gente está vendo então as commodities mistas e uma agenda local bem fraca. Vale comentar que após o esfriamento da inflação de outubro nos Estados Unidos e ontem também no Reino Unido, ganha força aí uma percepção de que os ciclos de alta de juros nas economias desenvolvidas chegou ao fim, como eu comentei agora há pouco. E por lá também o foco vai ser a fala aí dos dirigentes do Fed no dia de hoje, como eu acabei de comentar também, e para o dado final da inflação na zona do euro que vem amanhã. Bora agora para Brasil. Demorando para trocar hoje. Bom, aqui o foco é a meta fiscal, sem dúvida nenhuma. Ontem a gente teve uma folga na B13, então a gente não teve sessão, afinal de contas, feriado aqui nacional. Mas o índice EWZ acabou fechando em leve alta e dá para a gente destacar também que no cenário corporativo a expectativa é pela apresentação dos resultados aí de 2021 e de 2022 da Americanas, que está em recuperação judicial e pode aí divulgar antes da abertura dos mercados. Mas, sem dúvida, assim como eu tinha comentado também no comecinho dessa semana, as atenções aqui no doméstico ficam muito em volta do cenário da pauta político-econômica. Afinal de contas, o presidente Lula teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Contudo, foi feita aí uma atualização na agenda oficial de Lula e uma nova versão, então não há reunião com o presidente do Banco Central, porém a meta fiscal continua na agenda de preocupações do investidor brasileiro e sem dúvida aí é o que acaba preocupando os mercados por aqui. Mas óbvio, a gente também continua aí ligado ao mercado americano. Então vamos esperar aí o que vai acontecer no dia de hoje, tanto na questão da agenda econômica por lá, como na questão aí das falas dos Fed Boys. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus feedbacks aqui embaixo. E eu volto amanhã sextou, então, para trazer mais notícias aí para vocês. Muito obrigada. Ótimos negócios.